Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui nós vamos dar continuidade à série de vídeos sobre lógica modal e vamos falar sobre sistemas modais. Beleza, então no vídeo anterior nós falamos um pouquinho sobre a semântica, né, da lógica modal, sobre a semântica de mundos possíveis, e nós vimos que um modelo de lógica modal ele é formado por uma trinca ordenada, né? Inicialmente era um par ordenado, composto por um conjunto W, que é o conjunto dos mundos possíveis, né? A função, na verdade, interpretação, e, por fim, a relação de acessibilidade, tá? Que é uma relação entre os indivíduos do mundo do conjunto W, tá? O R ele é um subconjunto do produto cartesiano entre W e W, beleza? E a gente viu que os modelos eram assim. E eu falei no vídeo passado que quando você muda as propriedades de R, dessa relação R de acessibilidade, você muda a maneira com que os mundos possíveis se comunicam entre si, né? Então, se a gente tem aqui um conjunto de 3 mundos possíveis, por exemplo, você pode ter que o primeiro acessa o segundo e o segundo acessa o terceiro, mas apenas isso, nada mais, tá? E a gente não deu nenhuma condição para a relação de acessibilidade, a gente não disse nenhuma propriedade. Mas se a gente dissesse, por exemplo, que a relação de acessibilidade é transitiva, então se a gente tem isso daqui, né, se a gente tem isso daqui acontecendo, a gente tem também imediatamente que esse primeiro mundo se comunica com esse terceiro, porque o R é uma relação transitiva, né? Então se o 1 se relaciona com 2 e o 2 se relaciona com 3, se a relação R é transitiva, então o 1 vai também se relacionar com 3. Tá? Então isso aqui é um exemplo do que acontece, né, quando a gente muda as propriedades da relação de acessibilidade. E eu vou falar nesse vídeo aqui sobre sistemas modais. Sobre quais que eu vou falar? Os principais, tá? Primeiro o K, o T, o B, o S4 e o S5, tá? Esses aqui são os principais, tem vários outros, vários outros, mas eu vou falar apenas sobre esses aqui, beleza? E vou dar uma visão geral sobre cada um deles. Então, o primeiro deles é o K, tá? É o mais simples de todos. E ele tem esse nome K, né, por causa do Kripke, que foi o cara que desenvolveu esse sistema pela primeira vez. E, como eu falei, o sistema K ele é o sistema mais simples de todos. É a partir dele que todos os outros, esses outros 4 aqui e todos os outros são construídos, tá? Então, como que esse sistema ele é composto? Antes disso, na verdade, né, deixa eu explicar. Nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre os axiomas dos sistemas, tá? Porque assim, eu não falei sobre sistemas axiomáticos ainda, só que o desenvolvimento da lógica modal, ela aconteceu primeiro desenvolveram a parte sintática dela, né? Então primeiro desenvolveram os axiomas e as regras de inferência, e só depois, muito tempo depois, é que desenvolveram, né, o Kripke desenvolveu a semântica de mundos possíveis, que foi aquela que eu apresentei no vídeo passado, tá? Então primeiro eu vou apresentar os axiomas característicos de cada um desses sistemas, e depois eu vou falar sobre a relação de acessibilidade, tá? A relação de acessibilidade já é na semântica, tá? Já é nos sistemas, nos modelos de Kripke, tá? Então o primeiro sistema é o sistema K, e ele é composto por um esquema de axioma que é chamado esquema K, tá? E esse axioma ele diz o seguinte: se você tem que é necessário que uma determinada implicação, né, de alfa implique em beta, se é necessário essa implicação, então se você tiver que alfa é necessário, você vai ter também que beta é necessário, tá? Esse aqui é o axioma K, beleza? O axioma geralmente leva o mesmo nome do sistema que ele caracteriza, tá? Então esse aqui é o axioma K. E além desse axioma K, a gente vai ter modus ponens, né, como regra de inferência, que a gente já está acostumado, e vai ter mais uma regra chamada de regra da necessitação, beleza? Então o modus ponens ele nos diz que se a gente tiver alfa e a gente tiver que alfa implica em beta, disso aqui a gente pode concluir beta, tá? Essa barra aqui indica o que a gente pode concluir. E a regra de inferência da necessitação, ela nos diz que se a gente tem que alfa é um teorema, então a gente pode concluir que é necessário que alfa também é um teorema, tá? E olha só, presta muita atenção nisso daqui porque é importante, isso aqui é muito fácil de confundir e dá um erro absurdo esse daqui, porque alfa precisa ser um teorema, tá? Lembre-se desse sinal aqui,
esse sinal de catraca indica que existe uma prova de alfa a partir do conjunto que está à esquerda. Como não tem nenhum conjunto aqui, presumimos que é o conjunto vazio. Então, se você tem uma prova de alfa a partir do conjunto vazio, isso quer dizer que alfa é um teorema, tá? Então, o alfa tem que ser um teorema para você aplicar essa regra da necessitação, porque senão a gente poderia ter uma proposição P, que significa Jorge foi à praia, e disso aqui a gente poderia concluir então que é necessário que P, é necessário que Jorge foi à praia. Isso aqui é óbvio que é falso, tá? Então, a restrição é que P seja um teorema, tá? P tem que ser um teorema, no caso alfa, né, tem que ser um teorema. Beleza? Então, se a gente tem, por exemplo, P implica em P, isso aqui é um teorema, dá para provar isso daqui sem assumir nenhuma premissa. A gente pode concluir então que é necessário que P implica em P através da regra da necessitação, tá? E modus ponens não tem nada de novo por aqui, beleza? Então, o sistema K, como eu falei, ele é o mais simples de todos. E você repara aqui que a gente não deu nenhuma condição para a relação de acessibilidade. Se a gente não deu nenhuma condição, isso quer dizer que ela não tem nenhuma das propriedades, né? Ela não é transitiva, ela não é reflexiva, ela não é transitiva, antissimétrica, ela não é nada disso, tá? Se a gente não falou que ela é, então ela não é, tá? E por conta disso surgem algumas questões interessantes, porque, veja bem, se a gente tem aqui no sistema K o mundo possível W, por exemplo, e a gente diz que é necessário que P, se a gente se lembrar, né, do que significa é necessário que P, as condições para que isso aqui seja verdadeiro nesse mundo é que P seja verdadeiro em todos os mundos possíveis acessíveis a W, tá? Então vamos supor que existe um mundo aqui, W1, tá? Esse aqui é o W0, esse aqui é o W1. Vamos supor que existe um mundo W1 em que P é verdadeiro. E eu estou dizendo para vocês que o W0 acessa o W1, tá? Então isso quer dizer que na nossa relação de acessibilidade a gente vai ter um conjunto, né, de pares ordenados, e um desses pares vai ser o W0, W1, beleza? O conjunto não é só esse, tá? Mas eu só estou dando esse membro aqui do conjunto. Eu vou até colocar uma vírgula aqui para deixar claro que não é só isso, tá? Pode não ser só isso. Então isso aqui significa que o W0 o W1, na verdade, é acessível ao W0, tá? Ou seja, o W0 consegue acessar o W1. Essa seta aqui significa a relação de acessibilidade, tá? Então, pelo que a gente vê aqui, a gente tem que é necessário que P é verdadeiro em W0, e existe um mundo possível W1 que é acessível a W0, e nesse mundo o P é verdadeiro, tá? Vamos supor que apenas esse mundo W1, tá? E agora que eu estou dizendo isso, apenas esse mundo é acessível a W0. Se isso aqui acontece, então de fato é necessário que P é verdadeiro aqui. Por quê? Porque em todos os mundos possíveis acessíveis a W0, que no caso é só esse daqui, o P é verdadeiro, tá? Só que, como eu falei, a relação de acessibilidade ela não tem nenhuma propriedade aqui. Se ela não tem nenhuma propriedade, isso quer dizer que ela não é reflexiva, né? A gente não tem, por exemplo, uma setinha saindo de um mundo e voltando para ele mesmo. Ou seja, um mundo possível no sistema K não é acessível a si mesmo. E no que isso implica? Eu vou até deixar isso aqui, vou botar um X aqui para mostrar que não é o caso, tá? Que o mundo acessa ele mesmo, tá? E no que isso daqui implica? Bem, isso aqui implica que a gente pode ter que é necessário que P nesse mundo, só que a gente pode ter também que não P. Isso aqui não é uma contradição, tá? No sistema K. No sistema K isso aqui não é uma contradição. Por quê? Porque se a gente tem que é necessário que P, isso aqui está dizendo que em todos os mundos possíveis acessíveis a W0, P é o caso. E se a gente tem que não P é o caso em W0, é isso, né? Não P é o caso. E não existe uma contradição aqui porque W0 não é acessível a si mesmo, tá? Agora, se fosse o caso de W0 ser acessível a si mesmo, aí sim a gente teria que é necessário que P implicaria que P é verdadeiro, tá? Só que não é isso que acontece aqui, tá? Porque o sistema K ele não é reflexivo, beleza? Então isso não acontece. Isso aqui é uma propriedade curiosa, parece que é errada, né? Assim, à primeira vista, essa fórmula aqui, né, de que se uma coisa é necessária, então é o caso que essa coisa é verdadeira, isso aqui parece que é uma tautologia, né? Parece que é meio óbvio isso, né? Tipo, se é necessário que 2 mais 2 igual a 4, então é óbvio que 2 mais 2 igual a 4, né? E assim, para a lógica modal alética, né, que é a que lida com verdade, e para essa interpretação aqui da necessidade, né, de necessidade lógica, é verdade, isso aqui é o caso sim, isso aqui é uma fórmula válida.
Só que, como eu vou mostrar nos próximos vídeos, essa não é a única interpretação que a gente pode ter para esse operador de necessidade. Tá? Isso aqui poderia ser uma necessidade deôntica, por exemplo. E aí, nesse caso, isso aqui já não valeria mais. Porque isso aqui significaria que se P é obrigatório, então P é cumprido. Isso aqui é falso, né? Porque você pode ter uma coisa que é obrigatória, por exemplo, não roubar, mas você tem gente que está roubando por aí, tem gente que está descumprindo essa norma. Tá? Então isso aqui não vale para sistemas de lógica modal. Beleza? Mas eu vou explicar isso aqui depois, eu só estou dizendo que esse sistema, apesar dele parecer um pouco contra-intuitivo, né, essa propriedade dele de não ser reflexivo, ela tem aplicações. Beleza? Então esse aqui é o sistema K, ele é o mais simples de todos. Depois do K, eu vou falar aqui sobre o T, beleza? Que também pode ser encontrado por aí como M, tá? E esse sistema, ele é formado a partir do K, tá? Então a gente vai ter os mesmos axiomas e as mesmas regras de inferência do K, tá? Então eu vou copiar aqui aquele axioma lá, tá? E as regras de inferência são as mesmas, eu não vou copiar aqui, tá? É só você lembrar que é modus ponens e necessitação. E o diferencial desse sistema aqui é que ele vai ter esse aqui, né, lembrando, é o axioma, vou até botar em outra cor aqui, tá? É o axioma K, que é o característico do sistema K. E no sistema T, que também é chamado de M, a gente vai ter, além desse axioma, a gente vai ter um outro, que é chamado de axioma T. E esse axioma diz o seguinte: se é necessário que alfa, então alfa, tá? Que é justamente aquele que eu tinha colocado ali em cima. Beleza? Esse aqui é o axioma T, tá? E, como eu mostrei ali, se isso daqui acontece, se isso daqui é o caso, né? Se quando alfa é necessário, então alfa é verdadeiro, bem, se você pensar um pouquinho, você vai perceber que se a gente fizer essa noção de mundos possíveis aqui, né, botar um círculo como sendo um mundo possível, você vai ver que para esse axioma aqui valer, a relação de acessibilidade ela tem que ser reflexiva, tá? Então a gente tem aqui W0 e vamos dizer que é necessário que P, tá? Primeiro, né, vamos dizer que esse axioma aqui é verdadeiro. Beleza? Então esse aqui é o nosso mundo possível que a gente tem esse axioma verdadeiro. Agora, vamos negar esse axioma aqui, tá? Eu vou usar o método aqui de reductio ad absurdum, tá? Eu quero mostrar que isso aqui é verdadeiro nesse sistema. Quando a gente nega esse condicional aqui, a gente vai ter que não é o caso que alfa, tá? Porque a gente vai ter a afirmação do antecedente e a gente vai ter a negação do consequente, tá? Legal, se a gente tem aqui, isso aqui é uma conjunção, a gente pode separar os dois, a gente vai ter que é necessário que alfa e a gente vai ter não alfa, tá? Usamos aqui essas duas linhas, temos esses dois aqui. Mas olha só, se a gente está usando o reductio ad absurdum, a gente deveria chegar a uma contradição aqui. Mas não tem contradição, né? Se a gente diz que é necessário que alfa e a gente diz que não alfa, isso aqui, do jeito que está escrito aqui, não é uma contradição. Por quê? Porque uma contradição ela tem que ser alfa e não alfa, né? Tem que ser uma fórmula em conjunção com a sua negação. E não é isso que a gente tem aqui. Então a única maneira para a gente, ou melhor, né, a maneira mais simples que a gente tem para mostrar que surge uma contradição disso daqui é a gente fazer esse mundo ser acessível a si mesmo, tá? Então eu vou botar uma setinha aqui de acessibilidade. Por que que isso aqui vai fazer surgir uma contradição? Porque se um mundo é acessível a si mesmo, então a gente pode pegar essa linha aqui, tá? Que diz que é necessário que alfa, e fazer o seguinte: quais são as condições de verdade para é necessário que alfa ser verdadeiro? Bem, para isso aqui ser verdadeiro, a gente tem que alfa tem que ser verdadeiro em todo mundo possível que é acessível a W0. Só que se a gente diz aqui que W0 é acessível a si mesmo, então a gente tem que na nossa relação de acessibilidade, a gente vai ter um conjunto de pares ordenados em que W0 vai ser acessível a W0, tá? Se isso daqui acontece, e se é verdade que é necessário que alfa, então a gente vai ter aqui que alfa é verdadeiro, tá? Por quê? Porque o alfa tem que ser verdadeiro em todos os mundos possíveis acessíveis a W0, e W0 é acessível a si mesmo. Então alfa tem que ser verdadeiro em W0, tá? E aí é que surge a contradição, ó, tá vendo? Aqui a gente tem não alfa, aqui a gente tem alfa, isso é contraditório. Então aqui a gente fecha essa dedução e a gente conclui que é o caso que é necessário que alfa implica em alfa, tá? E você vê que para isso aqui ser verdadeiro, a gente tem que fazer com que a relação de acessibilidade seja reflexiva, beleza? O mundo possível ele tem que ser acessível a si mesmo para essa fórmula aí valer, tá? Esse aqui é o sistema T e ele é um pouquinho mais sofisticado que o K, tá? Porque ele tem aqui um axioma a mais.
mas ele ainda é fraco. Mas a gente também tem o sistema B, tá? E esse sistema B aqui, ele é formado a partir do sistema T, que é esse anterior, tá? Então ele vai ter todos os axiomas que o T tem. No caso, o T tem o axioma K e o axioma T. Então eu vou escrever isso aqui, beleza? E além desses dois axiomas aqui, a gente vai ter também o axioma B, que diz o seguinte: se alfa é verdadeiro, então é necessário que alfa seja possível, tá? Esse aqui é o axioma B, beleza? E ele também parece, né, intuitivamente parece verdadeiro. Tá, e agora vamos mostrar isso daqui, né? Vamos pegar esse axioma aqui e vamos negar ele para mostrar que ele tem que ser verdadeiro nesse sistema B, tá? Então, quando a gente nega isso daqui, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter o antecedente em conjunção com a negação do consequente, tá? Então a gente vai ter que alfa é o caso e não é o caso que é necessário que seja possível alfa, beleza? A gente pode então tirar aqui o alfa, tirar o outro lado da conjunção, beleza? E aqui a gente está negando, ó, uma necessidade. Então eu falei aí no vídeo passado, né, sobre a definição dos operadores de necessidade e de possibilidade. Um é definível em função do outro. E quando a gente nega a necessidade, isso aqui é a mesma coisa que a gente afirmar a possibilidade da negação, tá? Então isso aqui está dizendo que é possível que não seja o caso, que é possível que alfa, beleza? A gente usou aqui então essa linha. E agora a gente acabou com isso daqui. Isso aqui também não é uma contradição. Mas olha só, aqui a gente está dizendo que é possível que isso aqui seja o caso, tá? Não vamos esquecer que isso aqui tudo está acontecendo dentro de um mundo possível. Vamos dizer aqui que é W0, tá? E aqui está dizendo então que é possível que isso aqui seja o caso. Se isso é possível nesse mundo W0, então isso quer dizer que existe um mundo W1 em que isso daqui é verdadeiro, tá? Então é o que a gente vai escrever aqui, beleza? Então dessa inferência aqui, ó, dessa proposição aqui, na verdade, a gente pode inferir isso aqui em outro mundo possível, tá? Por quê? Porque isso aqui, ó, está sendo dito que é possível. Se isso é possível, então tem um mundo possível em que isso é verdadeiro, tá? Agora nesse outro mundo aqui, W1, a gente tem que não é possível que alfa. Se não é possível que alfa, então isso quer dizer que é necessário que não alfa, tá? A gente usou isso aqui e acabou. Aqui não tem uma contradição nesse mundo e muito menos nesse daqui, tá? E a gente tem aqui que esse mundo W0 acessa W1, tá? Então aqui na nossa relação de acessibilidade, a gente vai ter que W0 acessa W1, beleza? Só que não surgiu uma contradição aqui. Como que a gente poderia fazer para surgir uma contradição? Bem, olha só, nesse primeiro mundo aqui W0, a gente tem que alfa é o caso, né? Então, para a gente fazer surgir uma contradição aqui, a gente poderia fazer alguma coisa para surgir não alfa aqui. E olha só, se você reparar, no mundo W1, a gente tem que é necessário que não alfa seja o caso. Ou seja, para isso, se isso daqui é verdadeiro em W1, então isso aqui quer dizer que todo mundo possível que é acessível a W1, em todos esses mundos, vai ser o caso que não alfa. E justamente é não alfa que a gente precisa aqui em W0 para surgir uma contradição. Então o que a gente precisa fazer aqui é fazer com que o W0 seja acessível ao W1, tá? Então o W1 vai acessar o W0 e o W0 vai acessar o W1. Então os dois mundos se acessam entre si, tá? E aí dessa proposição aqui, a gente pode inferir aqui nesse mundo, que é um outro mundo, é o W0, né, o que a gente estava antes, a gente pode inferir isso daqui. Então não alfa. E se a gente tem não alfa aqui, ó, a gente tem uma contradição, porque a gente tem alfa e não alfa, tá? Então fecha aqui a nossa dedução e a gente prova que alfa implica que é necessário que seja possível que alfa. Mas isso aqui só é verdadeiro por causa disso aqui, ó. Os dois mundos se acessam entre si, então W0 acessa W1 e W1 acessa W0, tá? Isso aqui significa que a relação R é simétrica, beleza? R ser simétrica significa que se você tem um mundo W acessando um mundo V, isso aqui quer dizer também que o V consegue acessar o mundo W, tá? E é isso que está acontecendo aqui, o W0 acessa o W1 e o W1 acessa o W0, tá? Então a gente vê que esse axioma aqui, que é o axioma B, tá? Foi o que a gente adicionou aqui para formar o sistema B, ele requer que a relação de acessibilidade seja simétrica, beleza? E a gente tem esse novo sistema aqui. Além do B,
a gente tem também o sistema S4, tá? E o S4 ele é formado a partir do T também, tá? Que nem o B. O B também é formado a partir do T. Só que, se ele é formado a partir do T, então a gente vai ter esses dois axiomas aqui, beleza? Só que além disso, a gente vai ter também o axioma 4, ou também chamado de axioma S4, tá? Então, esse daqui é o axioma K, esse aqui é o axioma T ou M, e a gente vai ter também, para formar o S4, a gente vai ter o axioma 4, que diz o seguinte: se é necessário que alfa, então é necessário que alfa, beleza? E esse aqui é o axioma 4. Isso aqui está nos dizendo que se uma fórmula alfa é necessária, então ela é necessária em todos os mundos possíveis, né? Porque a gente está dizendo que se ela é necessária, então é necessário que ela seja necessária. E aí, então, como que precisa ser a nossa relação de acessibilidade para que esse axioma aqui seja verdadeiro? Vamos assumir a negação dele, né? Que nem a gente fez com os outros, e tentar derivar uma contradição disso. Tá? Então aqui de novo a gente vai ter a afirmação do antecedente em conjunção com a negação do consequente, beleza? Aqui então a gente tem a negação de uma necessidade, então isso aqui quer dizer que a gente tem uma possibilidade que foi negada, e aqui não tem mais o que fazer, né? Aqui a gente não tem uma contradição, a gente tem aqui que é necessário que alfa, e enfim, uma outra fórmula que não é a negação dela, então isso aqui não é uma contradição. Mas, como eu já falei antes, isso aqui tudo está acontecendo dentro de um mundo possível, beleza? Um mundo possível W0. E olha só, aqui a gente está dizendo que é possível que isso daqui, que eu estou circulando em verde agora, seja verdadeiro. Se isso é possível, então existe um mundo possível em que isso aqui é verdadeiro. E esse mundo possível é acessível a W0. Tá? Então é o que a gente vai dizer aqui. Tá? Existe um mundo W1 em que isso daqui, ou seja, não é necessário que alfa, isso aqui é verdadeiro nesse mundo possível. Tá? Então daqui a gente conseguiu inferir isso daqui nesse outro mundo possível. Beleza? E aqui a gente tem a negação de uma necessidade de novo. Então isso aqui significa que é possível que não alfa. Só que de novo, não tem contradição aqui. Mas olha só, a gente tem que é possível que não alfa. Se é possível, então tem um mundo possível, acessível a W1, em que não alfa é verdadeiro. Tá? A gente não pode dizer que é esse daqui, porque esse mundo já foi usado. A gente não sabe se é ele. Então, para evitar problema, a gente diz que é um outro, tá? Isso aqui vai ficar mais claro quando eu falar sobre dedução natural. Mas é a mesma coisa que você não pode, por exemplo, se você tem que PA e você tem que existe um x que é Q, tá? Você não pode inferir disso daqui que é A, tá? Por quê? Porque a variável A já foi usada aqui em cima, beleza? É exatamente o mesmo motivo, tá? Se você não viu isso daqui ainda, eu devo ter falado sobre isso já em lógica de primeira ordem. Se não fiz, enfim, vou falar. Mas é exatamente o mesmo motivo, tá? Então a gente abre um novo mundo aqui, um novo mundo W2, em que isso daqui, né, que é possível em W1, é verdadeiro. Então, não é o caso que alfa vai ser verdadeiro em W2 por causa dessa inferência que foi feita aqui, tá? Aqui usou aqui, fechamos tudo, não tem mais o que fazer. E olha só, não tem contradição no mundo W0, nem no mundo W1, nem no mundo W2, e nem entre os mundos, né? Já que esse primeiro acessa o segundo e o segundo acessa o terceiro, tá? Como que a gente faz para surgir uma contradição? Bem, se a gente se lembrar, isso aqui, né, o sistema que a gente está em questão aqui é o S4. E o S4 ele é formado a partir do T. E o T ele tem esse axioma aqui, que faz com que a relação de acessibilidade seja reflexiva. Tá? Se é uma relação reflexiva, então isso quer dizer que todo mundo é acessível a si mesmo, tá? Então esse mundo aqui é acessível a si mesmo e os demais também, tá? Eu não vou escrever nos outros porque não vai precisar, não tem fórmulas necessárias nos outros, tá? Mas olha só, se isso aqui é o caso, então olha o que a gente tem aqui em cima. Aqui está dizendo que se alfa é necessário, então alfa é o caso. E aqui a gente tem que alfa é necessário, então alfa é o caso nesse mundo aqui, tá? A gente usou isso daqui, beleza? E a gente tem que alfa é o caso em W0. E a gente tem que alfa não é o caso em W2. Então, o que a gente tem aqui é que se esse mundo W0 conseguir acessar o mundo W2, se isso aqui acontecer, então a gente vai ter que esse é necessário que alfa aqui, ele vai se estender para o W2 também. Tá? Então a gente vai ter aqui no W2 que alfa é o caso, beleza? E como o W0 acessa o W1,
então isso aqui vai se estender para cá também, tá? Só que não vai surgir uma contradição aqui. A contradição só surge se o W0 conseguir acessar o W2. Porque se isso acontecer, então essa necessidade aqui do alfa vai ser mandada para lá, tá? E aí o alfa vai ser necessário. E aqui a gente tem uma contradição, porque a gente tem alfa e não alfa, beleza? Então a gente vê que para que... Bom, e aqui fecha, né? Aqui fecha a nossa fórmula e a gente prova que isso aqui é verdadeiro. Beleza? Então isso aqui nos mostra que para essa fórmula aqui ser verdadeira, né? Que é o axioma 4. Para ela ser verdadeira, a relação de acessibilidade tem que ser transitiva. Ou seja, se a gente tem aqui o W0 acessa o W1, né? Que é isso que está mostrado aqui por essa seta. E o W1 acessa o W2, que é o que está mostrado por essa seta aqui. Então a gente tem que o W0 acessa o W2, que está mostrado por essa seta grandona aqui, beleza? E é isso que significa o R ser transitivo, tá? Se o mundo A acessa o B e o B acessa o C, então o A acessa o C, tá? Esse aqui é o sistema S4. E por fim, mas não menos importante, talvez na verdade até o mais importante, é o sistema S5, tá? Esse sistema S5 aqui, ele é um pouco diferente dos outros, ele pode ser gerado de várias maneiras diferentes, tá? A que eu vou mostrar aqui, ele é formado a partir do T, então ele vai ter todos os axiomas do T, que são esses aqui, e além desses aqui, ele vai ter o axioma 5, tá? Que é esse daqui, ó. Se alfa é possível, então é necessário que alfa seja possível, beleza? Esse aqui é o axioma K, esse aqui é o T, e esse aqui é o 5, tá? Ou S5, beleza? Essa daqui é uma maneira de você gerar esse sistema. Só que você também poderia ter aqui o sistema S4, que foi esse último que eu apresentei, e você poderia adicionar ao sistema S4 o axioma B. Se você fizer isso, tá? Então se você pegar esse sistema aqui, que é formado por esses três axiomas, e adicionar isso daqui, que é o axioma B, você gera também o S5, tá? São conjuntos diferentes de axiomas, porém os teoremas que eles têm são exatamente os mesmos, tá? Então são sistemas equivalentes, beleza? Mas o sistema que eu vou mostrar vai ser esse formado por esses três axiomas aqui. Então vamos pegar esse axioma 5 aqui, tá? E vamos negá-lo para tentar derivar uma contradição e ver como que o R tem que ser para que isso aqui seja verdadeiro, tá? Então a gente nega isso daqui, tá? Pela regra da negação do condicional, a gente vai ter afirmação no antecedente, negação no consequente, tiramos aqui da conjunção e agora aqui de novo a gente tem a negação de uma necessidade. Isso aqui é a mesma coisa que a possibilidade da negação. Do que? Do que está depois da necessidade. Então é isso aqui que a gente vai ter, beleza? Agora, olha só, aqui, né, de novo, isso aqui está dentro de um mundo possível e a gente está dizendo que é possível que não seja o caso que é possível que alfa. Se isso daqui é possível, então tem um mundo possível acessível a esse mundo aqui, tá? Esse aqui é o W0, tá? Tem um mundo possível W1, digamos, em que isso aqui que eu circulei de verde agora é verdadeiro. Então a gente inferiu aqui, ó, desse mundo, a gente inferiu nesse aqui que isso aqui é verdadeiro. E se não é possível que alfa, então isso quer dizer que é necessário que não alfa. Então a gente usou essa linha aqui, tá? Mas olha só, nesse mundo W0 aqui a gente tem também que é possível que alfa, né? Se a gente ver aqui, é justamente o antecedente. Então, se é possível que alfa, isso quer dizer que existe um mundo possível, acessível a W0, em que alfa é verdadeiro, tá? A gente não pode dizer que é o W1, pelo mesmo motivo que eu falei antes. Então a gente diz que existe aqui um W2 que é acessível, tá? Lembrando, né? W0 aqui acessa o W1. Agora que a gente tem que o W0 acessa esse outro mundo, que é o W2, tá? E nesse mundo W2, a gente tem que alfa é verdadeiro. Então é o caso que alfa. E aqui não surge contradição. Esses mundos eles são acessíveis a si mesmo, tá? Porque eles são, a relação de acessibilidade aqui lá é reflexiva também, tá? Mas não acontece nada, tá? Aqui a gente já tem até aqui que não alfa é verdadeiro nesse mundo, mas nada acontece, tá? E como que a gente pode derivar aqui uma contradição disso daqui? Bem, a gente tem aqui no mundo W1 que é necessário que não seja o caso que alfa. E em W2 a gente tem que alfa é verdadeiro. Então se a gente fizer o W1 acessar o W2, a gente vai ter que essa necessidade aqui, ela vai conseguir mandar essa negação de alfa para o W2. Então a gente vai ter aqui no W2 não alfa,
tá? E isso aqui é uma contradição, beleza? A gente tem alfa e não alfa. Isso aqui fecha a nossa dedução e mostra que essa fórmula aqui realmente é verdadeira. Porém, ela é verdadeira nesse sistema S5. E o que a gente teve que fazer para essa fórmula aqui ser verdadeira? Bem, a gente tem aqui um mundo que é W0. Esse mundo ele acessa um mundo possível aqui W1 e ele acessa também um mundo possível W2. E a gente vê que para que essa fórmula seja verdadeira, a gente tem que ter que o W1 acessa o W2. Essa relação aqui, essa propriedade que faz isso, né? Ou seja, a propriedade que faz com que se W0 acessa W1, W0 acessa W2, então W1 acessa W2, isso aqui caracteriza a relação de euclidianidade. Então, no sistema S5, a relação R ela tem que ser euclidiana, tá? Eu expliquei sobre a euclidianidade no vídeo anterior, sobre lógica de primeira ordem, né? Propriedade de relações. Se você não viu, dá uma olhada lá. E é isso daqui. E tem uma coisa curiosa também que acontece, que é o seguinte: se você tem que o seu sistema, a sua relação, na verdade, ela é euclidiana e ela é reflexiva, que é o nosso caso, né? O R ele é euclidiano e ele é reflexivo, né? O mundo acessa a si mesmo. Se isso daqui acontece, então você consegue concluir disso que o R ele também é simétrico e transitivo. E olha só, se a gente tem aqui que essa nossa relação R ela é reflexiva, simétrica e transitiva, então se você viu o último vídeo, você sabe que isso daqui implica em a relação R ser uma relação de equivalência, beleza? Acabou o meu espaço aqui, mas basicamente a relação de equivalência nos diz que essa relação é simétrica, transitiva e reflexiva, tá? E nesse caso especial em que a relação é simétrica, a gente vai ter que todos os mundos possíveis são acessíveis a partir de todos os mundos possíveis, tá? Então isso aqui quer dizer que para qualquer mundo possível, vou chamar de X aqui, tá? E para qualquer mundo possível Y, a gente tem o caso que X acessa Y, beleza? Ou Y é acessível a X, tá? Então o mundo possível acessa ele mesmo. Se você tiver um mundo aqui, um outro aqui, um outro aqui, o primeiro acessa o segundo o terceiro, então isso aqui também acontece, isso aqui também acontece, todos se relacionam entre si, beleza? Esse aqui foi basicamente o sistema que a gente viu primeiro, né? Quando a gente não deu nenhuma... Eu não estou falando desse primeiro aqui, do sistema K, tá? Estou falando do que eu falei no vídeo anterior, tá? Antes de eu ter falado sobre modelos relacionais, eu tratei justamente isso daqui, né? Como se todo mundo acessasse todo mundo. Só que isso aqui não é legal, né? Isso aqui não funciona muito bem. Se a gente falar de uma modalidade deôntica, por exemplo, isso aqui não vai funcionar, tá? Então foi por isso que a gente introduziu essas propriedades, né, da relação de acessibilidade. Beleza? Mas então o sistema S5 ele é o mais forte de todos. Todos os outros sistemas são... Todos os teoremas dos outros sistemas são também teoremas do S5, mas não o contrário. Então aqui, só para finalizar, a gente tem esse hipercubo multidimensional, modal, desgraçadão aqui, que representa isso que eu falei, né? Aqui no topo a gente tem o S5, o sistema S5, que é o mais forte de todos, tá? E aqui no outro extremo, a gente tem o K, que é o mais fraco de todos, né? Foi em cima do K que a gente construiu o resto, beleza? E aqui embaixo, a gente vê alguns axiomas, tá? Não são todos, e como que a relação de acessibilidade tem que ser para que os axiomas sejam válidos, tá? Então primeiro tem o D, que eu não falei sobre ele aqui, mas ele caracteriza, por exemplo, os sistemas de lógica deôntica, né? Isso aqui significa que se algo é obrigatório, então esse algo também é permitido, tá? Mas eu não falei sobre ele aqui. A gente tem o M, tá? Que foi o segundo sistema que eu apresentei, que é o T, e aqui a gente vê que a relação tem que ser reflexiva, tá? Então todo mundo tem que ser acessível a si mesmo, beleza? E o M ele tá aqui em cima, ó, tá vendo? Esse diagrama aqui ele é visto da seguinte maneira, ó, sempre a setinha vai saindo do K e indo para os outros sistemas, tá? Então a seta aqui sai do K e vai para o KB. Isso aqui significa o seguinte: se a gente pegar o K e adicionar o axioma M, a gente vai ter o sistema M, tá? Se a gente pegar o M, no caso é o T também, né? Se a gente pegar o T e adicionar o axioma 4, a gente vai ter o sistema S4, que é esse aqui. Foi justamente o que a gente fez, tá? Se voltar o vídeo aí, o S4 é justamente o M, tá? Que é o T, é a mesma coisa, adicionado ao axioma 4, que é esse daqui, tá? Se a gente pegar o 4 e adicionar o B, né? O axioma B, a gente vai ter o S5. Ou se a gente pegar o K, né? E adicionar
aquele axioma 5, a gente vai ter direto o S5. Aqui não tem uma seta, não tem um caminho direto para lá, tá? Porque tem vários outros sistemas modais aqui, que são variações deles, que eu não expliquei nesse vídeo, tá? Mas se você adicionar determinados axiomas, você consegue sair do K, passar para o K5, para o K45, depois para o D45, e daqui você consegue ir para o S5, tá? Ou você consegue fazer esse caminho, que foi o que eu fiz aqui, né? Que eu mostrei até nesse vídeo. Você pode ir para o KB, e depois do KB você pode ir para o KB5 e depois ir para o S5. Enfim, existem vários caminhos que você pode fazer, adicionando e mudando, adicionando ou removendo axiomas para chegar ao S5 ou a outros sistemas que você quiser também, tá? Mas então é isso daí, esse foi o vídeo. Esse assunto é um pouco complicado, ele é bastante abstrato, mas eu acho que nos próximos vídeos vai ficar um pouco mais claro isso, principalmente quando eu falar sobre dedução natural, tá? E eu vou falar sobre dedução natural apenas no S5, tá? Não tem condições de eu falar sobre os outros, porque se eu fosse falar sobre cada um deles, daria muita coisa de vídeo. E todos os axiomas, como eu falei, né? Todos esses outros sistemas aqui são deriváveis a partir do S5. Então tudo que você consegue provar no D4, por exemplo, você consegue provar no D5 também, no S5, perdão, tá? Então não tem por que eu fazer sobre os outros sistemas. Eu faço sobre o S5 e o que valer nele para os teoremas do D4 vale no D4 também, tá? Por exemplo, beleza? Então é isso daí. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!